jovem república precisaria enfrentar o movimento revolucionário marxista que tentava tomar o poder como os bolcheviques haviam feito na Rússia 2 anos antes. O exército foi derrotado com a ajuda de nacionalistas voluntários dos Freikorps, um campo fértil para o futuro partido nazista. Hitler dedicou-se ao exército com grande zelo. Seu objetivo principal era ter onde morar e algo para comer, e ele não desistia por nada. Hitler virou um agente provocador, um informante que denunciava os colegas suspeitos de serem comunistas. Seus superiores tinham a missão de controlar a população combatendo ideais comunistas e perceberam o fervor antirrevolucionário de Hitler. Então deram a ele a tarefa de reeducar os soldados e prisioneiros alemães que voltavam da guerra. Após servir com distinção na Primeira Guerra Mundial, Hitler estava sediado em Munique, onde sua tarefa no exército era infiltrar-se nas organizações de esquerda. Uma incumbência alterou o curso da sua vida. Ele infiltrou-se numa organização que se escondia por trás de um clube político chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. Mas longe de ser a organização comunista que seu nome sugeria, o partido era, na verdade, de extrema-direita. Hitler gostou do que ouviu, juntou-se a ele e finalmente tornou-se o líder da organização. Thought of right-wing officers in the regular army, like Captain Ernst Röhm, a man with a simple philosophy. Since I am an immature and wicked man, war and unrest appeal to me more than good bourgeois order. Brutality is respected. The people need wholesome fear. They want to fear something. They want someone to frighten them and make them shudderingly submissive. In Munich, Röhm was heavily involved in the violent politics of the extreme right, and in 1919 he joined the small German Workers' Party. Here he met a 30-year-old veteran of World War I, Corporal Adolf Hitler, a man who shared with Röhm a deep hatred of communists and Jews. O exército alemão foi reduzido a 100 mil homens. Hitler, contra sua vontade, foi obrigado a deixar o exército na Baviera, um território turbulento onde proliferavam grupos extremistas de direita. Aqui, ele foi filmado pela primeira vez durante uma demonstração do DAP, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Em 1919, Hitler havia se infiltrado no grupo por ordem do exército para espioná-lo. Sem perspectivas, ele continuou sendo membro e virou agitador político em tempo integral. Munique. Politicamente, a Baviera era de extrema-direita, mas em Berlim, o poder era de centro-esquerda, com a República de Weimar, que recebeu o nome da cidade onde a nova Constituição tinha acabado de ser votada. Hitler, agora transformado em um bávaro típico, vociferava com a população contra os criminosos de novembro, os signatários do armistício e da vergonha de Versalhes. Tais sentimentos eram compartilhados pelo exército, especialmente pelos veteranos de guerra, que se reuniam nas grandes cervejarias de Munique. Uma delas era a Burger Braukler, onde em 13 de agosto de 1920, Hitler estreou na política com uma palestra intitulada "Por que somos antissemitas?". A explicação de Hitler era, além do ódio visceral pelos judeus desde a derrota alemã, o fato de o antissemitismo ser a melhor estratégia para atrair militantes nacionalistas. Hitler empolga os radicais de seu pequeno grupo extremista de direita. Ele assume a liderança e ganha um carro, o que comprova sua importância. Os alemães sentiam frio. Os alemães sentiam fome. Tentaram reaver o carvão dos franceses.
A República de Weimar precisava importar carvão e pagar aos mineradores em greve. Essas despesas elevadas fizeram a Casa da Moeda imprimir quantidades imensas de cédulas novas. O marco se desvalorizou drasticamente. Um dia, os alemães pagavam 1 bilhão de marcos por 1 quilo de batata. E no dia seguinte, um pão custava 460 bilhões. Nesse cenário de inflação e desemprego recordes, a extrema-direita da Baviera se mobilizou, tendo o general Ludendorff como líder. Ludendorff. Graças a Ludendorff, Hitler consegue reunir todos os grupos de veteranos amargurados com a derrota. Ele quer tentar um putsch, um golpe de Estado para dominar Munique e, em seguida, Berlim. Hitler alertou: nosso povo está submetido a condições econômicas tão extremas que, se não agirmos agora, eles vão se juntar aos comunistas. Rudolf Hess, condenado a 15 meses por sua participação no putsch, ficou na cela ao lado e integrou o pequeno grupo que basicamente discutia os conflitos internos dos partidos de direita que prejudicavam um ao outro. A volta de Hitler tornou-se uma necessidade. Seus aliados fora da prisão planejaram uma estratégia para adiantar sua soltura. Hitler percebeu que logo seria libertado e sentiu a necessidade de expor sua percepção singular da vida e seus princípios políticos. Jornalistas nazistas editaram um manuscrito escrito às pressas. Hitler queria que o nome do livro fosse 4 anos e meio de luta contra mentiras, tolices e covardias. Mas o título foi considerado longo demais e mudado para Mein Kampf, Minha Luta. O livro apresenta a visão do mundo de Hitler e os nazistas fizeram dele uma nova Bíblia. Ele foi transcrito como as Sagradas Escrituras e fabricado como os grandes manuscritos medievais. Hitler falava sobre a luta da raça superior, os germânicos arianos, altos e loiros, sobre a necessidade de conquistar territórios, sobre a erradicação do comunismo e sobre a derrota da França e dos judeus, que na visão de Hitler não pertenciam à espécie humana. 1929. O Congresso do Partido Nazista é o verdadeiro começo do que o autor dramático alemão Bertolt Brecht chamaria de ascensão irresistível de Adolf Hitler. A nova e devastadora crise econômica, originária dos Estados Unidos, havia causado um caos no mundo todo, principalmente na Alemanha. Uma após a outra, as fábricas fecharam as portas e o número de desempregados alcançou 6 milhões de pessoas. Desesperados, muitos alemães recorreram aos nazistas ou aos comunistas, que também tinham suas tropas paramilitares completas com uniformes. Comunistas e nazistas se enfrentaram violentamente em todas as eleições que se seguiram. Hitler provocou a desordem, mas ao mesmo tempo afirmava ser o único homem capaz de detê-la. Essa tática de chantagem provou ser eficiente. Hitler trouxe os donos de pequenos negócios e de propriedades para sua causa, denunciando a ameaça da praga vermelha. Os igualitários marxistas. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen.
Sie verwechseln mich immer mit einem bürgerlichen oder einem marxistischen Politiker, der heute SPD ist und morgen USPD und übermorgen KPD und dann Syndikalist oder heute Demokrat und morgen Deutsche Volkspartei und dann wieder Wirtschaftspartei. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Para Hitler, o primeiro partido a ser eliminado na campanha eleitoral de 1932 era o Partido Comunista. As tropas de choque receberam uma tarefa. Agora, eles somavam 400 mil homens, que se autofinanciam, pagando por seus uniformes e equipamentos. Julho de 1932, o verão sangrento da campanha eleitoral. As tropas de choque da SA, com a cumplicidade da polícia, promoviam batalhas nas ruas contra os comunistas. 100 mortos e vários feridos foi o total entre os comunistas. Muitos alemães, exaustos pela desordem e pela impotência do governo, aprovaram os atos violentos dos nazistas. O resultado foram 230 nazistas eleitos para o parlamento. Hitler se tornou o líder do partido político mais forte do país. Julho de 1932. 10 de fevereiro de 1933. No Palácio de Esportes de Berlim, Hitler fez seu primeiro discurso como chanceler. Qual era o plano dele? Poder absoluto, mas aos poucos. Ainda havia 200 comunistas e sociais-democratas no Reichstag. Portanto, o primeiro movimento de Hitler era dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Seu discurso, transmitido pelo rádio, era um apelo a todos os eleitores. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals erlobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererworbene, neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Com esse discurso relativamente conciliatório, Hitler continuou a avançar usando uma máscara. Goebbels, porém, queria esclarecer as coisas retornando à base, o antissemitismo e a violência como base para o eleitor nazista. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Im Übrigen können unsere Parteigenossen und Desamänner auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird. Und wir werden den Herren vom Karl-Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Apenas 2 semanas depois, em Berlim, o grande Reichstag, o prédio do parlamento alemão, queimou no incêndio durante a noite. Não sobrou nada desse poderoso símbolo da democracia alemã.
A investigação, conduzida pela polícia sob o comando de Goering, incriminou um holandês de 24 anos chamado Magnus van der Lubbe, suspeito de um vasto histórico de incêndios criminosos. Rapidamente considerado culpado, ele foi para a guilhotina. Quem lucraria com esse crime? Os nazistas. Hitler e Goering levantaram o fantasma de um plano vermelho. Goering prendeu 4.000 comunistas, incluindo os líderes. Mas o Partido Comunista ainda não era considerado ilegal, pois Hitler desejava manter a aparência da legalidade até as eleições legislativas que ele esperava que consolidassem seu poder. Os alemães, irritados com as campanhas eleitorais e com a desordem, viam voltar o movimento das tropas de choque em todo o país para proteger a população dos ataques comunistas, como diziam os nazistas. As tropas de choque, então armadas, foram classificadas como auxiliares dos policiais. Em toda a Alemanha, as tropas assumiram posições em frente aos quartéis dos partidos esquerdistas e dos sindicatos dos trabalhadores. Mais uma vez, eles fomentariam a violência enquanto Hitler continuava a jogar o baralho eleitoral para garantir que o presidente Hindenburg ficasse cada vez mais exausto. Goering, em sua poltrona de estilo gótico, manuseando sua adaga, dava sua versão do resultado das eleições. Der 5. März bedeutet für einen Mann und eine Bewegung einen gewaltigen Sieg. Der Sieger des 5. heißt Adolf Hitler und die Bewegung ist der Nationalsozialismus. Beides aber ist gleichzusetzen mit dem deutschen Volke und dem Deutschen Reich. Na realidade, Hitler e sua coalizão venceram por pouco. Mesmo com toda a sua propaganda e a intimidação feita pela SA, Hitler não conseguiu impedir que os comunistas obtivessem 12% dos votos. Ele invalidou a eleição dos parlamentares comunistas, ordenou que fossem presos e enviados para campos de concentração em Oranienburg, próximo a Berlim, e em Dachau, perto de Munique, que foi tomada pelos nazistas. Esses são os primeiros campos inaugurados em 1933. O número de prisioneiros políticos aumentou durante os primeiros meses de regime. O estudante comunista Klaus Bastian registrou: os guardas nos chicoteavam e nos empurravam dentro de uma água congelante. Temíamos por nossa vida sempre, dia e noite. A versão nazista era de que esses parlamentares, empregados civis, veteranos e líderes de sindicatos estavam sendo reeducados. A sinistra sombra da ditadura se espalhava sobre a Alemanha. Como Reichstag não existia mais, Hitler comandou o novo parlamento da Royal Opera House, cercado pela SA e exigindo poderes ilimitados. Os membros comunistas foram expulsos, a maioria mandada para campos de concentração. Os 94 democratas sociais restantes tomaram coragem para votar contra Hitler. Eles também seriam presos e mandados para os campos, ou forçados a fugir do país. 441 membros, desde a extrema-direita até o centro católico, ouviram o longo e incoerente discurso de Hitler, cuja intenção era sustentar as ilusões do povo. Como sempre, ele prometeu o mundo, o fim do desemprego, alívio para fazendeiros e camponeses, respeito pela lei e, acima de tudo, paz. Dass es sich dabei nicht nur das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisation handelt, sondern die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den nationalen Staat. Der Reichsregierung beabsichtigt daher nicht, durch dieses Ermächtigungsgesetz die Länder aufzuheben,
Wohl aber wird sie diejenigen Maßnahmen treffen, die von nun ab und für immer eine Gleichmäßigkeit der politischen Intentionen im Reich und in den Ländern gewährleisten. Es ist Sache des Reichstags, nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdenden anderen organizações ändert dies nichts. A Assembleia votou por seu próprio fim, dando a Hitler o poder total por 4 anos. O antissemitismo havia contaminado as universidades. O nazismo estava pervertendo a mente das pessoas, fazendo-as se voltarem contra toda a cultura moderna, impondo uma ideologia intolerante e castrada que levaria os estudantes a queimarem livros. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Kautsky. O líder socialista francês Léon Blum escreveu: era necessário que na Alemanha comunistas e sociais-democratas lutassem juntos. Os sociais-democratas estavam dispostos a isso, mas, para os comunistas, Moscou já havia dado suas ordens. Nenhuma aliança com sociais-democratas descritos como sócio-traidores. As ordens suicidas de Stalin foram um presente a Hitler. Ele anulou os sindicatos e tornou ilegal o Partido Social Democrata. Vielleicht wird Manfred der Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie